Vamos falar de livros que me impactaram. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vi do Mundo e hoje eu venho apresentar mais 3 livros que mudaram a minha vida. 3 livros não, 3 textos, porque tem um conto. Por que mais um vídeo sobre esse tema? Eu já fiz um vídeo há um tempo atrás, apresentei acho que umas 6 obras que mudaram a minha vida. E aí, acho que naquele vídeo algumas pessoas comentaram, todos os livros mudaram minha vida, todos os livros mudam a vida da gente. Mas não é essa mudança que a leitura causa. Não. Quando eu falo mudar a vida, é impactar a vida de tal forma que a gente sempre se remete ou volta a ele ou lembra de alguma passagem do livro para tomar a decisão ou para refletir melhor sobre algum aspecto. Para mim, mudar de vida nesse contexto é isso. Você repensar suas ações, seu posicionamento em relação a algumas coisas, te fazer refletir melhor sobre alguns aspectos da vida. Também lembrando que não é só porque mudaram a minha vida, significa que são os melhores livros que eu já li. Não, dificilmente é o livro todo que mudou a vida. Alguma passagem de algum texto, de algum livro. Então bora lá apresentar os 3 textos. Um deles é um conto aqui do Kafka, eu acho que nem sei se está nessa obra, eu peguei mais para representar. O conto se chama Um Artista da Fome. Por que ele mudou a minha vida? Nesse conto é a história de um faquir que trabalha em circo e tal, e ele passa fome, né? Pra mim, faquir passa fome. E ele fica sem comer, né? Por isso o título do conto, Um Artista da Fome. Ele participa de apresentações circenses, só que ele perde um pouco a medida. Ele fica sem comer, sem comer, sem comer, sem comer, até ao ponto de desaparecer praticamente. Então, numa apresentação circense, em que as pessoas passavam pelas jaulas, né? Passavam pela jaula dele e não achavam nada. Achavam que era uma jaula vazia. E até que uma pessoa mais curiosa observou bem de perto e viu lá um cisquinho de gente. E aí a pessoa ficou espantada, né? Perguntou, nossa, mas por que você se deixou chegar a esse ponto, né? Falou alguma coisa nesse sentido. E aí a resposta dele é que me impactou e me impacta ainda. Ele falou que não comeu porque não achou nada que o agradasse. Para mim, este conto se tornou um exemplo de inflexibilidade. E toda vez que eu penso nesse aspecto, né, do posicionamento muito firme, inflexibilidade, eu também lembro do Ferreira Goulart, que falou, eu não quero ter razão, eu quero ser feliz. Ou seja, eu abro mão de ter certeza, de ganhar a discussão para ficar em paz, para ficar bem. Aí eu sempre penso nesse conto, por quê? Porque às vezes a gente não abre mão, a gente é inflexível e não percebe que quem está perdendo é a gente. O mundo não está nos perdendo. Em relação a gente mesmo, posicionamentos extremos, enfim, em vários aspectos da vida. Claro que outra pessoa pode interpretar essa passagem de outra forma, mas para mim é esse significado, é esse impacto que tem. Como eu já disse antes em alguns vídeos, as coisas em si, elas não têm significado. O significado que elas têm é o significado que a gente dá a partir das nossas relações simbólicas, né? Nossas relações de significado, de atribuição de sentido. Então, para mim, este conto representa isso. O outro que eu li e impactou minha vida foi o Elogio ao Ócio, do Bertrand Russell. Tem aqui o 2º capítulo deste conto, se chama O Conhecimento Inútil. E várias passagens deste capítulo, do livro como um todo, me impactaram. Mas este capítulo tem algumas passagens que me impactaram mais ainda uma, que é a história do abricot, que eu já citei isso em algum vídeo, que abricot é o Damasco, a gente conhece mais como Damasco. Ele está defendendo o conhecimento inútil, né, para o nosso contexto contemporâneo, Brasil, para a nossa atualidade, faz todo sentido, vem bem a calhar. Então, o que ele fala? Ele faz uma defesa, claro, mas a história do abricot é o quê? Ele fala que depois que ele aprendeu como o abricot, o damasco, era cultivado, toda a cadeia de produção, as pessoas envolvidas, o trabalho que as pessoas tinham, colher, enfim, toda a cadeia de produção do damasco, para chegar até a mesa dele, ele comer, o damasco mudou de sabor. Essa informação para ele, na posição dele, era um conhecimento inútil. Não seria para outra pessoa que produz damasco, mas para ele era. Mas conhecer esse processo fez toda a diferença. Mudou a relação dele com o damasco. Ele começou a sentir o damasco mais doce. E ele nunca mais comeu o damasco da mesma forma. E eu, que li, nunca mais comi o damasco da mesma forma.
Toda vez que eu como damasco, eu me lembro dessa história. Me lembro que, para aquele damasco estar à minha mesa, na minha boca, tem todo um percurso, tem toda uma história de produção de suor, às vezes até mesmo de sofrimento de outras pessoas. O prazer que eu sinto aumenta porque eu lembro do esforço de muitas pessoas para me proporcionar este prazer. Ah, isso só vale em relação da massa? Não, é em relação a tudo que a gente come, enfim. De qualquer coisa industrializada ou não, que chega à nossa mesa, à nossa casa, ao nosso consumo. O outro livro que eu quero citar é Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. É um livro soberbo por várias razões. O começo desse livro é muito citado e o fim também, né? As pessoas até sabem de cor, inclusive eu. Mas o que eu quero comentar não é nem o começo nem o fim, é uma passagem ali mais ou menos do meio, que é a história da borboleta. Brás Cubas estava, acho que no quarto dele, com aquelas caraminholas refletindo, né, porque ele era bem canalha, então ele estava pensando em alguma canalice, da qual não me recordo, ou melhor, me recordo. Ele estava pensando sobre uma personagem, que eu não lembro mais o nome, que tinha uma deficiência física, e ele, muito cruel, estava fazendo reflexões canalhas sobre isso. Aí entra pela janela uma borboleta preta, acho que é preta. Ele lá fazendo as considerações, de repente ele simplesmente mata a borboleta. E depois ainda pensa, ah, mas quem mandou ela ser preta? É de uma canalice isso. E assim, por que que isso me impactou tanto? Você vê muita gente agindo de maneira canalha e culpabilizando a vítima. A gente vê isso cotidianamente, às vezes com membros da família, pessoas no trabalho, culpam a vítima. Então assim, quem manda você ser assim? Porque o fato de você ser assim me obriga a fazer isso que eu estou fazendo. Então a culpa é sua por minha ação canalha. Então este episódio sempre me vem. Sempre quando alguém comete uma canalice assim dessa natureza, eu lembro deste episódio do Brás Cubas matando a borboleta e colocando a culpa na pobrezinha. Então vocês percebam que às vezes impacta positivamente, de maneira que a gente fica assim, uau, né? Que reflexão maravilhosa, como eu vejo o mundo de maneira muito mais bonita hoje. E às vezes impacta de uma maneira assim negativa, que não é totalmente negativa, porque se te faz pensar e perceber esse aspecto que não é muito bonito, já é positivo, mas chama atenção para algo que não é muito bonito, não deixa a gente num estado de graça, de embevecimento, como é o caso aqui da Memórias Póstumas de Brás Cubas. Certo, esses são os 3 textos que eu me propus a compartilhar com vocês, com essa temática, e gostaria que vocês me contassem passagens, livros, contos, aspectos que mudaram a vida de vocês. Depois que vocês leram certas passagens de algumas obras, vocês nunca mais pensaram naquela situação da mesma forma. Ou aquela situação representada na obra também te faz pensar sobre trocentas outras coisas semelhantes. Enfim, mais ou menos no estilo que eu comentei aqui. Muito obrigada por assistir e não se esqueçam de se inscrever nesse canal, de curtir o vídeo e me seguir nas redes sociais do Querido Mundo, Instagram e Facebook, que é a página do blog. Obrigada, beijos e tchau, tchau.